Olá, turma, sejam todos bem-vindos à disciplina de Processos Industriais Inorgânicos 1. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina com o estudo das características e aspectos da indústria do cimento, da cerâmica e do alumínio. Então, a indústria do cimento. O cimento é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação da água. Conhecido também como concreto, é o segundo material mais consumido pela humanidade, superado apenas pela água. Tem como característica ser resultante do processamento de matérias-primas abundantes em todo o planeta, versátil por ser empregado tanto em peças de mobiliário urbano, como em grandes barragens, estradas, edificações, pontes, tubos de concreto, telhados e até mesmo em peças de ornamentação. O cimento, também chamado de cimento Portland, é a denominação convencionada mundialmente para o material conhecido como cimento. Então, aqui no Brasil nós temos 8 classificações de cimento, que vai desde o cimento Portland comum, CP1, até o cimento Portland branco, CPB. Cada um deles recebe determinada classificação e caracterização. Então, também devido às adições ao matéria-prima, ao cimento. Então, as vantagens das adições no cimento visa melhorar o concreto, preservar o meio ambiente, uma vez que aproveita os resíduos, diminuir emissões de gases e amenizar a extração. Então, aqui nós temos alguns exemplos de adições: CP1 puro, clinker, mais gesso, CP2F, que é o cimento Portland composto com filler, mais o gesso, mais o filler. Temos aqui o cimento Portland 2E, que no caso tem a adição do gesso mais a pozolana. Então, de acordo com as suas aplicações e as adições, o cimento recebe essas classificações. A partir de 2018, todos os tipos de cimento foram reunidos em uma única norma de especificação, que no caso foi a NBR 16697 da ABNT. O processo de produção e fabricação de cimento ocorre com as matérias-primas do calcário e argila. Então, nós temos aqui feita a extração do calcário, depois feito o processo de britagem e o processo de moagem. Mesma coisa acontece com a argila, ela é extraída, depois passa pelo processo de moagem. Após os dois serem moídos, são misturados em alto forno a 1450 graus Celsius. A partir daí nós teremos o clinker, resfriamento brusco mais moagem. Então nós temos aqui ao lado o esquema de processo produtivo do cimento. Aqui nós temos o calcário, temos a argila, então eles passam pelo processo pelo britador, pelo processo de deposição, onde serão misturados, depois moídos, feito o processo de homogeneização, feito o processo de pré-aquecimento, processo de aquecimento, depois é feito as adições ao clinker e por fim é feito o processo de embalagem, que no caso aqui pega-se o produto final do cimento e faz o processo de embalagem para a comercialização. Mas vocês podem encontrar mais informações sobre o processo de fabricação de cimento aqui nesse link aqui que eu coloquei, que é o link da Associação Brasileira de Cimento Portland. Então vocês vão acompanhar como se dá o processo de fabricação de cimento. Clinker. O que é clinker, pessoal? Clinker é a farinha crua, moída e calcinada até fusão incipiente a temperatura de 1450 graus Celsius em um forno rotativo, onde então obtém-se o clinker, que é o principal produto do cimento. Então aqui nós temos a composição do cimento Portland, nós temos aqui o clinker mais as adições, Então o clinker é feito, depois de obtido o clinker, faz as adições e aí teremos os cimentos e suas devidas classificações. Então aqui eu tenho o processo de obtenção do clinker, temos aqui o forno de clinkerização e aqui onde o moinho de rolos, a ilustração, certo? Então aqui eu tenho reação com água,
temos o material pastoso e após feito essa mistura, nós temos aqui, né, o endurecimento, né, que aí a partir daí o cimento vai ganhar resistência e durabilidade. Os principais componentes do cimento, nós temos a cal, que está em torno de 60 a 67%, que provém do carbonato de cálcio, ou seja, do calcário, tem a função de resistência. Nós temos também aqui a sílica, que está em uma faixa de 17 a 25%, presente lá no cimento, provém das argilas, é muito importante na combinação com a cal. Nós temos também a alumina, que está em uma faixa de concentração de 3 a 8%, que também provém das argilas. Nós temos o óxido de ferro. Então, cada componente desse do cimento confere uma característica ao cimento. As aplicações do cimento são inúmeras aplicações. Então, aqui o cimento Portland é um dos materiais de construção mais consumido devido às suas características peculiares, como trabalhabilidade e moldabilidade, alta durabilidade e resistência às cargas e ao fogo. Então, aqui nós temos um saco de cimento, nós temos aqui blocos feitos com cimento, nós temos aqui calçadas feitas com cimento, temos aqui estruturas de edificações, temos aqui edifícios, temos construções, temos barragens, certo? Ruas, pré-moldados e assim sucessivamente. Então, o cimento tem inúmeras aplicações. A versatilidade do cimento brasileiro. Então, isso é algo muito importante que nós devemos nos atentar muito, porque o mercado nacional ele dispõe de 8 opções que atendem aos mais variados tipos de obra. Então, o cimento Portland CP1 ele é a referência aos demais tipos básicos de cimento Portland. Os tipos se diferenciam de acordo com a proporção de clink, sulfato de cálcio e de adições, tais como escórias, pozolanas, material carbonático. O material carbonático é conhecido no jargão da indústria como o filler calcário. Os tipos podem diferir também em função das propriedades intrínsecas, como alta resistência inicial, a cor branca e etc. O próprio cimento Portland comum, que é o CP1, pode conter adição, neste caso de 1 a 5% de material pozolânico, de escória ou carbonato de cálcio e o restante de clink. Já o CP1S pode conter de 6 a 10% de material carbonático. O cimento Portland composto, por sua vez, que no caso vai ao CP2E, CP2Z, CP2F, tem adições de escória, pozolana e filler, respectivamente, mas em proporções um pouco maiores que o CP1 e no CP1S. Já os cimentos Portland de alto forno, CP3, e o cimento Portland pozolânico contam com proporções maiores de adições, escória em torno de 35 a 75% e o pozolana de 15 a 50%. Então nós temos aqui algumas características, algumas peculiaridades da indústria do cimento. Então nós temos também falar um pouco sobre a indústria dos materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos, por definição, são materiais rígidos que consistem de uma alta rede tridimensional infinita de grãos cristalinos sinterizados, compreendendo os metais ligados a carbono, nitrogênio ou oxigênio. A ASTM, que é a Organização de Certificação, define materiais cerâmicos como um artigo tendo um corpo vitrificado ou não, de estrutura cristalina ou parcialmente cristalina ou de vidro, cujo corpo é produzido a partir de substâncias essencialmente inorgânicas, não metálicas, podendo ser formadas a partir de uma massa fundida, a qual solidifica ao resfriar ou formado e maturado simultaneamente ou subsequentemente pela ação do calor. Então, geralmente, de acordo com a STM, que é a Sociedade Americana para Testes de Materiais, os materiais cerâmicos eles têm origem em materiais inorgânicos, ou seja, em minerais. Então, nós temos algumas características típicas dos materiais cerâmicos. Eles são constituídos de elementos metálicos e não metálicos, ligados por ligações de caráter misto, pode ser iônico, covalente.
matéria-prima de custo relativamente baixo, propriedades desenvolvidas após o aquecimento a altas temperaturas, devido às reações termoquímicas. Então, matéria-prima de baixo custo, porque geralmente os materiais cerâmicos eles são obtidos a partir da argila, da sílica. Dureza alta, resistência à abrasão e à fragilidade alta. Ponto de fusão elevado, quimicamente estável sob condições ambientes severas. Bom isolante térmico, exceto diamante, que é condutor, e elétrico, e a estrutura cristalina complexa. Existem materiais cerâmicos semicondutores, condutores e até mesmo supercondutores. Então, no mercado nós podemos encontrar na indústria materiais semicondutores, condutores e supercondutores que são fabricados, né, com base em materiais cerâmicos. Classificação dos materiais cerâmicos. Nós podemos classificar eles em tradicional e avançado. Os materiais tradicionais são fabricados pela mistura, moldagem e queima de minerais naturais, tais como a argila e o feldespato. Já os materiais cerâmicos avançados, na sua produção são usadas matérias-primas naturais, purificadas, artificiais, sintetizadas através de processos químicos e outros compostos de ocorrência não natural, ou seja, os materiais cerâmicos avançados são aqueles que têm um pouco mais de refino, vamos assim dizer, eles são um pouco mais apurados. Então aqui nós temos a cerâmica. A cerâmica, ela tem os materiais silicatos e os não silicatos. Os materiais silicatos são os tijolos, as telhas, as louças. Os não silicatos são os óxidos, que no caso tem o óxido de alumínio, o óxido de magnésio, berílio. Os não óxidos, nós temos aqui os materiais carbonáceos, certo? Constituintes comuns e estruturas dos materiais cerâmicos. Nós temos aqui os materiais tradicionais e avançados. O tradicional nós temos a argila, a sílica e os feldespatos. Então nós temos silicato de alumínio, como por exemplo, certo? Temos o óxido de silício em quartzos, cristobalita, tridimita e o feldespato, que são silicatos alcalinos, como por exemplo. Já os materiais cerâmicos avançados, nós temos os óxidos, os carbetos e tem os nitretos, certo? Então, geralmente eles apresentam organizações atômicas complexas devido à presença de um maior número de tipos de átomos, de tamanhos e eletronegatividades distintas. Então, os materiais cerâmicos, com relação às ligações, as suas ligações podem apresentar em diversos níveis características. Então, podem ter ligações iônicas e ligações covalentes. Quando este caráter prevalece, ou seja, o caráter iônico prevalece 100%, as estruturas cristalinas são compostas por íons em vez de átomos. São tipicamente compostos por um metal e um não metal com cargas elétricas diferentes. Ou seja, cátions e ânions. As ligações atômicas covalentes, geralmente há a presença de compostos formados por dois não metais ou ocasionalmente por elementos puros. De um modo geral, levando em consideração esses tipos de ligações, eles são microestruturas polifásicas. Fabricação e processamento de materiais cerâmicos. Um dos aspectos que define o processamento dos materiais cerâmicos é a temperatura de processamento das matérias-primas. A falta de plasticidade é outro aspecto que direciona o tipo de processo para um determinado produto cerâmico. Devido a essas características, grande parte das cerâmicas é fabricada a partir de pós prensados e queimados a altas temperaturas. Já as cerâmicas vítreas, elas permitem outras alternativas. A argila úmida tem como característica ser hidroplástica, permite que seja conformada por meio de técnicas simples. Quando a argila é seca e queimada, forma-se uma fase vítrea, espalhando-se em torno das fases formadas, ligando-as. Grande parte dos cerâmicos é produzida a partir de pastas plásticas ou consolidação de pós cerâmicos. A conformação pode ser feita por prensagem, por torneamento, modelagem, laminação, extrusão, injeção, colagem e sopro.
A consolidação dos componentes granulados pode realizar-se em fase sólida ou em fase sólida e líquida. E a porosidade residual das peças é posteriormente reduzida por sinterização a altas temperaturas, ou em certos casos, a altas temperaturas e pressões. Então, são algumas características da fabricação de processamento dos materiais cerâmicos. Fabricação e processamento dos materiais cerâmicos também acontece em algumas fases, né? Então, as fases principais nós temos aqui, que esses processos podem diferir de acordo com o tipo de peça ou material desejado. De modo geral, compreende as seguintes etapas para a cerâmica cristalina, que no caso é a preparação da matéria-prima e da massa, a formação das peças, tratamento térmico e acabamento. Alguns produtos ainda são submetidos à esmaltação e à decoração. Já nas cerâmicas amorfas, a etapa de tratamento térmico precede a formação das peças, ou seja, vem antes, certo? Ele passa antes, é feito o tratamento térmico. Então aqui nós temos aqui o fluxograma, técnica de fabricação de cerâmicas, processamento de fabricação de vidros, prensagem, sopro, laminação, conformação de fibra. Já o processo de fabricação de materiais cerâmicos particulares, nós temos a prensagem, a conformação hidroplástica, colagem de barbotina, colagem em fita, pode ser a quente, pode ser uniaxial, isostática, né? E aí nós temos também o processo de fabricação de cimentos, com o fim tendo a secagem e a queima. Então nós temos aqui um fluxograma genérico do processo produtivo das indústrias cerâmicas. Então nós temos aqui a minolavra, que é a matéria-prima, depois é feito o processo de extração, preparação, mistura, que é a preparação da massa, moldagem, forma das peças, tratamento térmico, resfriamento e acabamento, esmaltação e decoração, armazenamento, expedição, e aí nós temos a cerâmica comercial. Então aqui nós temos todo o fluxograma simplificado de como acontece o processo produtivo de materiais cerâmicos, né, com algumas peculiaridades, certo? Algumas características comuns, tá? Aqui nós temos as aplicações nos setores industriais. Nós temos aqui cerâmica vermelha, que é muito utilizada na fabricação de materiais de construção, como por exemplo telhas, tijolos, blocos, também de materiais de ornamentação. Temos aqui a cerâmica branca, temos materiais refratários, temos revestimento também utilizado no revestimento cerâmico, abrasivos, fabricação de vidro, cimento e cal, também é muito utilizado como isolante térmico, né? E também tem cerâmicas avançadas, que é muito utilizada em utensílios domésticos, por exemplo. Então nós temos aqui alguns produtos à base de material cerâmico. Nós temos os tradicionais e os avançados. Os tradicionais são aqueles que nós já conhecemos: os tijolos, telhas, louças, cimento, abrasivos, polimentos, usinagem, né? Aditivos para farmacêuticos, cosméticos, papel, tinta. E os avançados, que geralmente é aplicado na indústria de fabricação de equipamentos, por exemplo, de eletrodomésticos, eletroportáteis, como sensores, semicondutores, baterias, lâmpadas, monitores e assim sucessivamente.